Você sabe, alguém sabe aqui o que é melodia, tirando os músicos? O que significa melodia? A música ela é composta de 3 propriedades, né, que é melodia, harmonia e ritmo. E muita gente às vezes até sabe isso, mas nunca parou para pensar da importância disso. A melodia é uma sucessão de notas, tocadas uma de cada vez, que identifica a música. É tanto que os playbacks, eles não têm melodia, eles só têm a harmonia. Porque a harmonia são várias notas tocadas ao mesmo tempo que compõem a música. E o ritmo é o que cadencia a música. Mas eu vou mais longe. Nós falamos hoje muito na igreja, começou nas igrejas cristãs e depois veio para a igreja adventista, sobre 2 palavras que se juntaram e viraram primas irmãs, mas elas não têm nada a ver uma com a outra. Louvor e adoração. Eles ligaram essa palavra e isso trouxe uma confusão. E acaba que essa confusão ela está no subconsciente das pessoas e poucas pessoas param para saber sobre isso. E eu queria compartilhar com vocês isso. Já está funcionando aqui? Assim. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Essa é uma passagem daquela samaritana que foi conversar com Jesus e ela tinha uma mentalidade sobre adoração, quem sabe a mentalidade que nós temos hoje. Alguns têm. O que é música? Música é a arte de emitir sons. O homem, como criatura de Deus, recebeu a música como um dom divino. Mesmo os povos mais primitivos são dotados de musicalidade. Não existe nenhum povo que não tenha a sua própria música. Assim como não existe ninguém que não aprecie algum tipo de música. Vivemos em um universo musical onde, desde que nascemos, somos envolvidos pela música e aprendemos a apreciá-la. A música faz parte da nossa vida desde pequeno. E minha mãe e meu pai, eu acho que em gratidão a Deus, eles começaram a me exercitar no mundo da música. Engraçado que na minha casa todos são desafinados. Meu irmão não é desafinado, minha irmã não dá uma nota afinada. Então, quer dizer, eu fui um fenômeno lá. Não é natural isso, hein? Pois é, foi com a cura, foi completa. Porque nenhum saiu para a música. E minha mãe conta, eu lembro, tenho uma lembrança vaga, quando já estava com 5, 6 anos, as pessoas chegavam na minha casa, eu subia no banquinho e começava a cantar para elas. Ainda não estava sabendo ler direito, ficava abrindo os hinários, fingindo que estava lendo ali para cantar para as pessoas. Depois, com 9 anos, meu pai me deu um violão de presente e ali começou tudo. Peguei umas aulas com o Marcelo Meirelles, aulas que até hoje eu guardo, porque aprendi muita coisa. Não tinha dinheiro para pagar, ele aceitava vale transporte. Era importante isso, Marcelo. Você fez um trabalho missionário. Era a cartela de vale transporte que eu passava para ele. Mas isso trouxe uma riqueza muito grande, porque a música me educou, ela me doutrinou, me discipulou. E ela faz isso com a sua criança, vocês pais que estão aqui. Vocês não têm a noção, a importância que a música tem para suas crianças. A música tem um poder de ensinar, doutrinar e formar pensamentos. Olha como é que nossa cabeça é cheia de informação musical. Mesmo não estudando música, porque ela faz parte da minha e da sua vida. A música é composta de melodia, harmonia e ritmo, como eu disse. Em 1 Coríntios 14, 15, tem uma pergunta muito importante para todos que estão aqui. Que farei, pois? Eu orarei com o Espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com entendimento. A música é muito importante para nós, mas é preciso saber o que fazer com ela. E eu tenho percebido que em alguns lugares que eu vou, as pessoas não sabem o que fazer com a música, não sabem o que estão fazendo com ela. O que é louvor para você? Você já parou para pensar sobre o que é louvor? No nosso dicionário, louvar é elogiar, exaltar, enaltecer. Resumindo, louvor é uma expressão. Expressão, o que é? É aquilo que você canta, que você fala. Isso é louvor. E adoração? É a mesma coisa? Adoração é um culto que se presta a alguém ou alguma coisa a que se atribui status de divindade. Demonstração de afeto, respeito, submissão, imenso sentimento de devoção, veneração,
Ato pelo qual reconhecemos nossa dependência de Deus. Adoração é o quê? Uma atitude. Louvor é uma expressão. Adoração é uma atitude. É muito diferente. Eu posso estar expressando alguma coisa aqui, mas a minha atitude não condiz com o que eu estou expressando. Então louvor e adoração não podem viver juntos, não podem conviver juntos. Eles não têm nada a ver uma com a outra. Ministério de louvor e adoração, não existe isso. Nós vamos, no decorrer da mensagem, nós vamos entender isso. A música, ela é muito mais do que um som. Ela influencia o meu e o nosso comportamento. Cantar é uma ação ou uma expressão? O que é? Cantar é uma ação ou uma expressão? É uma expressão. Cantar é uma expressão. Eu posso cantar uma coisa e fazer outra. Por exemplo, eu lembro de um baixo, né? Tem uma história aí, o Marcelo que contava, que tinha um cara que ele formou um quarteto e queria cantar baixo, mas ele não tinha o grave. Mas o sonho dele era cantar baixo. Então na hora de que dava aquelas notas graves, ele não chegava, mas ele apontava o dedo pro povo, ó, eu quero ir lá embaixo, mas eu não vou. Ele não ia. Mas ele fazia uma coisa, mas não cantava. A expressão dele não condizia com o que ele fazia, com o gesto, com a ação dele. Cantar é uma expressão. Louvar é uma expressão. Expressão versus atitude. Expressões de adoração, como as que vemos hoje, caracterizam as formas de cultuar e não medem a realidade ou o grau de espiritualidade do adorador. Qualquer que seja a expressão do culto ou rito como veículo de adoração, a sua forma é externa, mas a atitude do coração é interna, muitas vezes oculta da própria percepção do adorador. Essa primeira parte aqui é muito importante. Expressões de adoração, como as que vemos, caracterizam as formas de cultuar e não medem a realidade ou grau de espiritualidade do adorador. Marcos 6 e 7, fala assim, Jesus menciona Isaías 29, versículo 13. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. A música mexe com uma parte das nossas emoções. E as emoções às vezes tomam conta da gente, a gente perde o controle. Eu fui cantar num evento da nossa igreja, ano de 2017. O evento era para 20 mil pessoas. E uma das recomendações, me convidaram aqui em Belo Horizonte, falou, olha, você vai cantar para 20 mil jovens, 17 mil jovens, mais os pais e tal, chegam uns 20 mil, que era um campuri. E ele falou, e você vai ter uma função, você não vai deixar os jovens perderam as rédeas, porque num campo de poeira, e se esse povo começar a pular e dançar, fazer a bagunça ali, não vai ver ninguém, porque a poeira vai subir. Porque a música, se a pessoa que está conduzindo o louvor, se ele quiser fazer as pessoas gritarem, pularem, levantar as mãos, ele faz. Com um instrumento ele faz, com um piano, com um violão, com uma guitarra, ele faz o seu coração bater mais forte, faz você ter vontade de agitar. Como também faz você se acalmar. Davi, por exemplo, foi usado para trazer paz e cura para Saul, com a sua música. Eu acredito que ele não chegou lá e tocou uma música pesada para o Saul ficar curado. A importância da música. O salmista aproximou-se do cerne da adoração genuína quando disse, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Adoração, tal como a palavra inglesa worship, que alguém já deve ter ouvido, vocês já devem ter ouvido muito, significa valor reconhecido, exprime a riqueza de Deus, representa o que Deus representa para o adorador. O que Deus representa para mim? O que Deus representa para você? Vocês têm notado que cada tempo que passa, e cada dia mais rápido isso, Deus está significando menos para as pessoas? Deus está sendo usado muito e significando menos. Muitas pessoas usando o nome de Deus, mas você não vê muito a atuação de Deus. Você não percebe. E a presença de Deus é diferente quando ela está. Ela não é passada só através de emoção. Adoração é gratidão, queridos. Por exemplo, tem esse hino do Lineu, que faz parte do nosso hinário. Eu queria até que o Marcelo desse um sol maior. Pai querido, obrigado pelos planos, grandes sonhos especiais para mim. Tu me guias
desta vida, ao teu lado nada faltará. Eu te amo mais que tudo. Quando fraco, tua força nunca falhará. Tua graça, Pai, imploro, transformar a minha vida em uma canção. Semana passada, eu e minha esposa tiramos uma semana para dar uma viajada, dar uma descansada, e fomos para Natal. Curti um pouco a praia, um hotel bem na beira da praia. E 2 dias antes de vir, nós vamos despedir hoje do mar, porque amanhã a gente vai sair, fazer algumas compras e tal. Então hoje nós vamos ficar mais tempo no mar. E a lua mudou, esses fenômenos da natureza que a gente de Belo Horizonte não sabe como é que acontece, só quem vive perto do mar. Nesse dia o mar estava um pouco mais agitado. E as ondas vinham, e quando voltavam, elas voltavam com mais força, com mais volume de água, e nós não notamos. E eu não nasci com o dom de nadar. Às vezes, se o chuveiro estiver com muita água, eu tenho que tomar cuidado de sair fora, que eu costumo afogar. E dali a pouco, irmãos, eu perdi o pé. Perdi a água, veio em muito volume, me jogou para lá e me jogou para cá. E a Joelma, minha esposa, estava mais longe. Ela nada, mas só para ela não ia poder me socorrer. Mas também estava com um pouco de apuros, porque ela já estava num lugar bem mais longe do que eu. E ela não tinha, talvez, o controle total para sair daquele lugar que ela estava. Tinha um casal de meninos, assim, de adolescentes novos, mas esses caras que malham, né, estava todo bonitão lá dentro d'água. E eu fui, acenei para ele, disse: me ajuda, me ajuda, me ajuda. O cara regalou um olho desse tamanho e ficou paralisado. Ele não sabia o que fazer, nem olhar para a praia ele conseguia, ele ficou assim, ó. A namorada dele saiu correndo, mas ela saiu correndo até onde a água ficou por aqui, parou e ficou de lá assistindo a gente afogar. Mas não culpo eles, porque eles não tiveram reação. Mas por um milagre de Deus, veio uma onda mais forte e me jogou lá fora. E eu fiquei preocupado com a Joelma, dali a pouco ela conseguiu dominar a situação e saiu. Mas por um triz eu não estaria aqui nessa manhã. E quando saí, eu lembrei de cantar essa música, em gratidão a Deus. Às vezes a gente acha que coincidências acontecem na vida da gente, mas quando você vive com Deus, você não vive de coincidências. Você vive de livramentos, providências e milagres. Nós não podemos esquecer isso. Nós não somos nada. No meu caso, eu era um débil, uma pessoa frágil, sem controle nenhum da situação. Talvez alguém aqui que soubesse nadar não teria esse problema. Mas existem situações que você não tem controle, e Deus tem te livrado. E você tem que abrir os seus olhos e ouvidos para isso. E a música pode entrar nesse momento de gratidão. Você cantar uma música para o Senhor em gratidão. Você não está cantando para gravar um CD. Você não está cantando para mostrar para ninguém. Você está reconhecendo que o Senhor é o Senhor da sua vida, que Ele faz a diferença. Todos os dias quando eu saio de casa, eu peço a Deus para me dar o privilégio de voltar e ver minha esposa, ver meus cachorros. Está no meu lar de novo. E quando eu chego, eu sei que Deus fez vários milagres durante aquele dia. Ellen White, em um dos seus escritos, ela fala que um dia nós vamos saber dos livramentos que Deus fez por nós, que nós não vimos. Olha como é que esse Deus é maravilhoso. Como é que eu não posso adorar esse Deus? Com a minha vida, com a minha gratidão, com a minha canção, com a minha voz. Louvar pode ser só uma teoria. Cantamos uma coisa e vivemos outra. Mas a adoração, ela é verdadeira, ela só acontece na prática. Eu não coloquei ali, mas vou completar para vocês. Porque a adoração, a verdadeira adoração, só Deus vê. É aí que está a diferença. Eu posso fazer parte do grupo de adoradores, mas ter uma vida completamente antagônica àquilo que eu canto. Isso não é adoração, isso é louvação, isso é louvor. Eu posso ser um louvador, mas para ser um adorador, vocês nunca vão saber, porque isso é entre eu e Deus. É entre você e Deus. A sua vida
é uma expressão de adoração a Deus. Quando você faz um negócio durante a semana, fecha um negócio com alguém, e você é honesto, você cumpre a sua palavra. Quando você indica alguém para uma pessoa e fala, olha, essa pessoa aqui, eu gosto dela, você pode confiar nela, e a pessoa vai para lá e o patrão depois responde a você, olha, muito obrigado, porque aquela pessoa que você me recomendou é uma pessoa joia. Quando você estende a mão para alguém, você tira a mão do seu bolso e dá uma oferta para alguém. Alguém chega perto de você, eu preciso de uma cesta básica, e você vai ali e faz essa ação. Isso é uma adoração a Deus. A adoração, ela está em volta dessas atitudes. Não é do que você fala, é do que você faz. Nós estamos falando demais, cantando demais e fazemos pouco, porque o nosso tempo está restrito para nós e nossa família. E é difícil você tirar tempo para adorar a Deus através do seu próximo. Deus, para o verdadeiro adorador, a pessoa de Deus é tão preciosa quanto um copo de água fresca, puríssima, num dia de calor. O Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice, disse Davi no Salmo 16:5. Adoração, queridos, é comunhão com Deus, é relacionamento diário. Onde adorar a Deus? Isso aqui é uma coisa que tem confundido muitas pessoas. Eu encontro com pessoas aí que falam assim, eu estou indo para a igreja adorar. Isso está errado. Esse conceito deve ser tirado da sua vida. Talvez esse seja o último lugar para você adorar. Aqui você vem louvar. Mas a verdadeira adoração você vai fazer no seu ambiente de trabalho, dentro da sua família. Você como pai, como mãe, como filho, como filha. Essa é a adoração que Deus quer. É a sua vida, o seu coração. Eu estou muito preocupado em fazer técnica vocal, em participar do grupo de louvor, em aprender a tocar um instrumento para adorar a Deus. Não. Não é isso. A adoração não passa por aí. Isso é louvor. Isso é uma expressão. Adorar é servir. Porque tive fome e deste-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste me ver. E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Você quer adorar a Deus? Essa é a receita. Isso é adoração a Deus. Adoração é amor. Ainda que eu fale a língua dos homens, as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, eu serei como um sino que ressoa, como um prato que retine. O cristão que cultua sem amar pode impressionar bem a seu próximo, mas ele não engana Deus. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. A adoração passa pelo próximo. Eu sou membro da igreja de Jaraguá, eu viajo aí pelo Brasil. A igreja de Jaraguá é conhecida fora aqui dos nossos limites aqui, por ser uma igreja que louva bonito, que tem um louvor diferenciado. E eu quero convidá-los agora a louvar ao Senhor. Marcelo, mais o dó maior agora aí. Louvar ao Senhor por o que Ele tem feito por essa igreja, por o que Ele tem feito por você que está visitando aqui hoje, por você que não está aqui por acaso, que Deus te trouxe aqui. Louvar ao Senhor pelas provas, pelas dificuldades. Às vezes nós reclamamos, nós devemos louvar ao Senhor por isso. Se as ondas e fizerem que duvides de que em breve voltarei, volve os olhos ao passado, vê na cruz, queres provas mais do que esta, tanto amei que a vida dele. Ele deu a vida por mim e por você. Pensas mesmo
na história deste mundo, a meus pés empoeirei, mesmo que uma do seu filho se esquecer, ainda assim não haveria de me esquecer de ti. Canta forte. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, um dia prometi voltar e pronto estou a cumprir. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, eu não me esqueci de ti. Virei outra vez. Essa música me faz pensar que Deus quer que eu me prepare para adorá-lo no céu. Jesus está muito perto de voltar. E é difícil pensar nisso. Ontem eu estava lendo um livro sobre esse assunto, adoração, e o escritor no final fala que um dos maiores desafios hoje do ser humano é separar entre o que é material e o que é espiritual. É um desafio para mim e para você. É difícil ser espiritual o tempo todo, é muito difícil, e Deus sabe disso. Mas talvez a tragédia disso tudo, minha e sua, é de desistir. É que essa palavra difícil, ela não pode se tornar algo presente na nossa vida. É difícil, mas não é impossível. E ser espiritual diante de Deus não é a mesma coisa que ser espiritual para as pessoas. E tem uma coisa que eu tenho aprendido, exercitado, que eu queria compartilhar com vocês. Eu tenho vivido pouco para vocês. Eu tenho preocupado pouco sobre o que vocês pensam de mim. Eu tenho desenvolvido na minha vida aprender a saber o que Deus pensa de mim. Porque quando eu vivo para as pessoas, eu não vivo. Eu não me realizo, porque as pessoas nunca estão satisfeitas com o que eu sou. Às vezes eu satisfaço um, mas o outro não gostou. Mas quando eu vivo para Deus, eu começo a experimentar uma plenitude de vida diferente. Porque eu não estou dando satisfação para as pessoas. É como Paulo descobriu isso e falou: não eu mais vivo, mas é Cristo que vive em mim. E eu vou falar para vocês, mesmo você vivendo a essência do Evangelho, e Jesus vivendo com você o tempo todo, tem pessoas que não vão gostar de você. O próprio Jesus enfrentou isso. Quantas pessoas não gostavam de Jesus e ficaram perseguindo Ele o tempo todo, tentando colocar Ele em alguma armadilha? E você vai passar por isso. Não pense que o fato de você ser uma pessoa espiritual vai fazer você uma pessoa amada. Não. Então quando você começa a se preocupar: Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que eu preciso viver? No meu trabalho, na minha casa, eu como mãe de filhos, como pai. O que o Senhor quer de mim, Senhor? Faça de mim aquilo que o Senhor quer. E Deus vai começar a fazer uma obra silenciosa na sua vida. Ninguém vai ver. Eu li um outro livro que fala: Deus trabalha no turno da noite, enquanto você dorme. Você está dormindo e Deus está operando na sua vida. Está fazendo mudanças. Eu queria convidar o quarteto. O louvor é parte importante disso, de uma expressão. Você deve cantar, deve expressar. Eu sempre que estou dirigindo, às vezes acordo cantando, tomando banho, fazendo algum tipo de atividade, eu gosto de cantar. Eu gosto de expressar e agradecer a Deus por aquilo que naturalmente eu não teria. Tive tudo para não ter voz, tive tudo para não mexer as mãos, e Deus me dá uma voz, me dá movimento nas mãos para mim chegar a tocar um instrumento. Esses são milagres que Deus fez, que não tem preço, que a medicina não podia fazer. Você também deve ter os seus milagres, deve ter os seus milagres. Sinta a atuação de Deus na sua vida. Perceba, abra os seus ouvidos, os seus olhos, a sua sensibilidade, e louve ao Senhor por aquilo que Ele é para você.
a ti o meu viver entrego. Sinceramente eu te peço, vem ser comigo, meu Senhor. Tentei ser forte, mas eu já falhei. 1000 vezes já me perguntei por quê. Se tudo é tão frio, se o sol já fugiu, eu não consigo mais cantar. Vem, acalma o meu coração. Eu hoje escolhi louvar teu nome, pois eu sei, ó Deus, que tu és. Ainda está escuro, mas eu sigo pela fé. Eu hoje escolhi louvar teu nome, porque esse é o teu querer. O teu amor é vida, dessa vida eu quero ter. Pai, o medo às vezes é cortante, vem visitar-me a todo instante. Bem junto a ti eu quero estar. Meu Pai, talvez não saiba nem pedir, mas vem com teu amor ouvir meu clamor. Se tudo é tão frio, se o sol já fugiu, eu não consigo mais cantar. Vem, acalma o meu coração. Eu hoje escolhi louvar teu nome, pois eu sei, ó Deus, que tu és. Ainda está escuro, mas eu sigo pela fé. Eu hoje escolhi louvar teu nome, porque esse é o teu querer. O teu amor é vida, desta vida eu quero ter. Eu hoje escolhi louvar teu nome, pois eu sei, ó Deus, que tu és. Ainda está escuro, mas eu sigo pela fé. Eu hoje escolhi louvar teu nome, porque esse é o teu querer. O teu amor é vida, dessa vida eu quero ter. Eu hoje escolhi louvar. Eu hoje escolhi louvar. Eu escolhi louvar. Vamos ficar de pé. O Senhor tem feito um chamado para você hoje, para você fazer a escolha e que ela seja certa. Escolher louvar ao Senhor, mas acima de tudo adorá-lo. Mas adore Ele, preocupe com o que Ele pensa de você. Só você e Deus. E Ele vai fazer uma obra maravilhosa na sua vida. O tempo de Deus é diferente do seu e do meu. Não cobre esse tempo. Você vai cair, você vai desistir, mas não fique caído. Essa foi a história de Davi, o maior louvador da história. Um homem que caiu, pecou, errou,
Mas no final da sua vida, Deus disse: esse é um homem conforme o meu coração. Que Deus te abençoe. Obrigado, Pai, por essa manhã de louvor, de reconhecimento, de gratidão, de agradecimento por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela igreja do Jaraguá e pela igreja pelo mundo, por essas visitas que às vezes não pertencem a igreja nenhuma ou a outra igreja, mas que temem e querem ter um encontro contigo. Obrigado pela vida delas também. Obrigado pelo pastor, pelos pastores, pela direção da igreja, pelos músicos da igreja. Obrigado pelas famílias da igreja. Que o Senhor nos dê força, nos dê o privilégio da Tua presença a cada minuto em nossa vida. E que possamos viver a simplicidade do Evangelho. Amar a Ti sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Essa é a verdadeira adoração. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém.